Seja bem-vindo ao Segunda Vista, o programa de entrevistas do LabJOR, que é o Laboratório de Jornalismo da FAAP. Eu sou Amanda Divino e nesse episódio a gente vai receber o jornalista Eduardo Gayer, que é repórter e subeditor na coluna Estadão. Antes foi setorista de Presidência da República no broadcast do Grupo Estado. O Eduardo vai falar para a gente um pouquinho sobre a cobertura na guerra Rússia e Ucrânia. Bem-vindo, Eduardo! Oi, Amanda. Olá a todos. Prazer conversar com vocês. Estou à disposição. Muito obrigado. Durante a cobertura, o Eduardo gravou alguns vídeos sobre sua vivência no que foi aquele início da guerra da Rússia e Ucrânia. Vamos ver um deles. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. A Rússia anunciou nesta madrugada o início da invasão da Ucrânia. Nós estamos aqui em frente a uma estação de metrô em Kiev, a capital do país, onde funciona um bunker construído na época da Guerra Fria. Vai ser aqui que a nossa reportagem vai se proteger até que a embaixada brasileira se pronuncie sobre a melhor forma de deixar o país. Hoje, as ruas de Kiev começaram a demonstrar mais a preocupação com a guerra. Nós percebemos uma agitação maior nas ruas em relação aos últimos dias. As pessoas já estão correndo, estão se deslocando com muita velocidade, os carros também em alta velocidade nas ruas. Começamos a escutar algumas buzinas depois que a Rússia começou a invasão aqui na Ucrânia. Inclusive, houve relatos de bombas, de explosões em Kiev, a capital do país. Já estamos descendo para o nosso bunker e dá uma olhada no tamanho, no comprimento dessa escada rolante. Realmente muito grande, é a segunda que eu tô pegando. E assim, esse bunker é muito fundo, realmente, para oferecer proteção para eventuais bombardeios. Foi um bunker construído na época da Guerra Fria, ou seja, quando a Ucrânia era parte da União Soviética, da extinta União Soviética, para proteção da população das bombas nucleares dos Estados Unidos. Veja a ironia, hoje vamos nos proteger de eventuais bombas da Rússia. Bom, no início de 2022 já existia uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Tensão essa que vinha de muitos anos de uma história que une e separa os dois países. No dia em que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a invasão, a primeira bomba foi disparada sobre Kiev, Eduardo estava no país e fez a cobertura do conflito que ainda se arrasta mais de um ano depois. Eduardo, quando você compreendeu a proporção dessa cobertura? Olha, é difícil responder uma pergunta como essa, principalmente porque eu entendo que o foco tem que estar na notícia. É uma coisa que sempre esteve muito clara na minha cabeça, principalmente quando eu estava lá. Eu era uma pessoa que fazia a ponte entre o Brasil e a guerra da Ucrânia, e apenas isso. Quando eu estava na guerra em Kiev, né, e houve o primeiro bombardeio, a primeira bomba, logo ali já caiu a ficha de que eu estava numa guerra, num conflito armado, uma experiência que eu nunca tinha vivido. Agora, como eu não estava acompanhando a guerra pela televisão, eu estava acompanhando frente aos meus olhos, eu não tinha exatamente a dimensão naquele exato momento de que o mundo inteiro estava olhando, estava com o olhar voltado justamente para o lugar onde eu estava. Então, isso foi uma coisa que eu fui entendendo ao longo do tempo e vendo também a repercussão do meu material. Agora, eu acho que realmente a cobertura em si ela teve uma repercussão muito grande porque foi um dos grandes fatos do momento, um dos grandes fatos do ano, por que não dizer do século, né? Uma guerra extremamente perigosa aí para o próprio futuro da humanidade. Então, isso foi sendo sedimentado com o tempo. Agora, isso tem muito mais a ver com a gravidade do fato do que propriamente com a dimensão da cobertura. E quais tecnologias você tinha com você lá? Você gravou pelo celular? Você tinha câmeras, microfone? Como foi que você fez?
Não, só celular, computador e muita vontade de fazer jornalismo. Ferramentas bem básicas de qualquer jornalista de texto, que é a minha função principal, né? Mas hoje em dia a gente acaba sendo muito multiplataforma, é uma exigência dos novos tempos, então, claro, fiz muitos vídeos, fiz participação em podcast, né, do Estadão Notícias, material para rede social, mas celular, computador e nada mais. E como você compreendeu e definiu os limites entre o papel jornalístico e a sua própria segurança? Isso foi sendo avaliado realmente caso a caso, em discussão com o jornal. É claro que a minha segurança ela estava em primeiro lugar em todos os momentos, dentro da minha avaliação e também a avaliação da equipe que me coordenava, e dentro do que era possível fazer, dentro de um limite de segurança, a gente buscava fazer pelo papel de informar, pela necessidade de trazer a público tudo aquilo que estava acontecendo. É claro que havia riscos, não era uma situação sem riscos, totalmente, né, isenta ali de qualquer possibilidade de por exemplo, me envolver numa situação um pouco mais perigosa. Agora, é claro, os riscos foram minimizados. Então, por exemplo, no momento em que havia o alarme de emergência, aquela sirene alta alertando para um bombardeio iminente, eu descia logo para o bunker, não ficava do lado de fora esperando um míssil me atingir ou atingir algum lugar próximo de onde eu estava. Então, nesse sentido que os riscos foram sendo minimizados, existem algumas técnicas, inclusive, do jornalismo de guerra, e tudo isso foi sendo aplicado dentro do possível para garantir a minha segurança e fazer um bom equilíbrio entre segurança pessoal e jornalismo de qualidade, jornalismo de excelência para informar exatamente o que estava acontecendo, fazer uma cobertura real, uma cobertura concreta, de rua, e não uma cobertura à distância, que acaba sendo a realidade de muitos jornalistas que estão cobrindo esse conflito, né? E você estava lá sozinho? Sim, do ponto de vista da minha equipe do jornal, eu estava sozinho. Eu fui, na verdade, cobrir algumas viagens do ex-presidente Bolsonaro, quando ele ainda era o presidente do Brasil. Ele esteve na Rússia no primeiro momento, depois ele foi a Budapeste, e quando eu estava em Budapeste, eu recebi esse convite do jornal, eu estava ali perto, para fazer a cobertura da guerra da Ucrânia. Ainda não era guerra naquele momento, né? Era um momento pré-guerra. Enfim, daí eu fui para Kiev, estava sozinho. Agora existiam outros jornalistas brasileiros por lá, de outras emissoras. Éramos poucos, éramos 5 jornalistas brasileiros, mas claro que a gente acaba tendo alguma troca ali com os nossos colegas, para além dos colegas da imprensa internacional. Conheci alguns deles, do ponto de vista assim pessoal, da minha equipe e, enfim, pessoas que eu já conhecia, estava sozinho. E como foi, com que frequência você se comunicava com seus superiores, com a redação aqui do Brasil? O tempo todo, o contato era ininterrupto, porque não houve interrupção no fornecimento de internet, então esse contato era 24 horas por dia de verdade. Ninguém dormiu nem na Ucrânia nem no Brasil. Gente, que complicado, né? E agora uma pergunta assim, que não é exatamente pessoal, mas sobre você, né? Como você se sentiu quando você ouviu a primeira bomba atingindo Kiev? Eu senti que eu estava no centro da notícia, que essa é uma sensação que, claro, causa alguma insegurança, causa alguma ansiedade, porque você vai tomar decisões que podem custar a sua vida, mas é a sensação de todo repórter, essa sensação de estar no centro da notícia é algo que te anima, algo que te joga para frente, que te joga para fazer seu trabalho, né? Então, seja quando você está no meio de uma guerra, ou você está acompanhando o presidente numa cúpula internacional, ou, enfim, qualquer notícia do dia, aquilo que esteja realmente dando tom, que vai mudar a vida das pessoas. Enquanto jornalista, você ter esse privilégio de estar frente a frente, conseguir acompanhar a história passando frente aos seus olhos e principalmente conseguir reportar aquilo para as outras pessoas, é assim aquela sensação de dever cumprido. Então,
te asseguro que o que eu senti realmente quando eu ouvi a primeira bomba, além de uma sensação de estou numa guerra, foi a sensação de estou no centro da notícia. Os olhos do mundo estão aqui para essa cobertura. Eu tenho o privilégio de poder acompanhar e tenho a responsabilidade de levar a melhor informação, mais precisa e de uma maneira envolvente também para os leitores, para os espectadores do Estadão. Afinal, eu era um dos poucos jornalistas brasileiros, né, 5, como eu te falei, então isso traz uma responsabilidade muito grande de, enfim, ter esse papel, de disseminar toda a informação daquele horror que eu assistia, afinal, éramos muito poucos. E tendo em vista que o que podemos dizer que foi o início dessa guerra, você imaginava que esse conflito ainda estaria se arrastando mais de um ano depois? Não imaginava, nem eu e nem 99% das pessoas que pesquisavam esse conflito, que, vamos lembrar, essa tensão entre Rússia e Ucrânia não nasceu em fevereiro de 2022, uma tensão que se arrasta aí há alguns anos. Houve a invasão da Crimeia muitos anos atrás, inclusive. Então, esse conflito, essa tensão entre as duas partes já vinha sendo estudado há muito tempo. E até vou dividir uma coisa com vocês, que eu, inclusive, já escrevi no Estadão. Quando eu estava na Ucrânia, estava até indo para lá, conversei com professores de relações internacionais, jornalistas especialistas em guerra, historiadores, cientistas sociais, enfim, fiz o trabalho básico, né, da apuração, da pesquisa, e todo mundo me dizia, olha, essa guerra acho que não vai acontecer, ou se acontecer vai durar poucos dias, porque o exército russo é muito forte em comparação com o exército ucraniano, não, essa guerra acho que vai ter um choque de uma semana e depois as coisas vão se acalmar, porque essa guerra não pode acontecer, enfim, era essa avaliação que existia no meio acadêmico, enfim, no meio dos pesquisadores, da academia, e não foi o que se comprovou. Nós estamos aí mais de um ano, quase um ano e meio, né, um pouco mais de um ano e meio, acompanhando esse conflito que, pelo visto, também não tem perspectiva de acabar tão cedo. Pois é. Ninguém esperava, né? Eu lembro dias antes de realmente acontecer o primeiro ataque, as pessoas com quem eu conversava sobre o assunto diziam que não ia haver guerra. Todo mundo dizia. E como essa cobertura mudou sua vida pessoal e sua vida profissional? Olha, realmente a cobertura da guerra da Ucrânia me alçou a novos voos dentro do jornalismo, no sentido que o meu trabalho passou a ser mais acompanhado por mais pessoas, até por outras lideranças do jornalismo, vamos dizer assim. Isso me deu um destaque um pouco maior dentro da profissão, mas do ponto de vista pessoal, acredito que foi realmente mais um acúmulo de experiência, um acúmulo de vivência que me ajuda muito a encarar os outros conflitos do dia a dia, encarar a cobertura política aqui de Brasília. Encaro realmente com muita humildade essa vivência. Acho que foi mais um privilégio realmente fornecido aí pelos deuses do jornalismo, que eu estava lá na hora certa, no lugar certo, para fazer a cobertura, entreguei o melhor possível e acredito que fiz um bom trabalho e agora consigo colher um pouco os frutos disso. Mas olhando para frente, realmente, usar essa vivência para multiplicar minhas experiências no jornalismo, conseguir fazer meu trabalho agora na coluna do Estadão com mais afinco, com mais dedicação e levar informação de qualidade para as pessoas. Foi uma cobertura grande, espero que outras grandes venham também, e é isso. E o que você aprendeu com essa cobertura que você passaria para uma jornalista em formação? Olha, difícil, mas acredito que uma grande lição que eu recebi nessa cobertura da guerra da Ucrânia é realmente aproveitar o privilégio quando você está de frente com a notícia. Isso eu aprendi realmente a usar em mais momentos, porque realmente coincidências não existem e a sorte acompanha quem se dedica. Então, eu estava lá no lugar certo, na hora certa, eu não tinha
possibilidade de não fazer jornalismo, de não fazer reportagem, de não entrevistar as pessoas, não levar aquele clima, aquilo que só eu podia trazer para o Brasil. Porque fazer a cobertura de quantas pessoas morreram no conflito, de, enfim, que horas começou a guerra, em que momento houve a bomba, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo consegue fazer, com a agência internacional. Agora, levar a informação do clima, o que estava acontecendo, como é que estava o dia, uma entrevista com uma pessoa no supermercado, uma imagem de crianças entrando, correndo dentro do trem, isso só eu podia levar. Então foi um privilégio muito grande ter essa oportunidade que eu agarrei com as duas mãos e só saí dali quando realmente aquela relação que nós comentamos entre segurança e jornalismo estava ficando um pouco mais tensa. Foi ali que eu decidi sair, mas até o momento que eu saí, eu fui gravando, eu fui transmitindo material para o Brasil, porque esse era meu papel enquanto eu estava ali. Isso vale, acho que, para todos os jornalistas e para todos os momentos. Então, por exemplo, você está num restaurante, você cruzou com um ministro, olha que oportunidade enorme que o destino, o acaso, te deu. Então, você tem que aproveitar aquilo para fazer um contato, para tentar tirar uma informação, notar alguma coisa que está acontecendo. Enfim, jornalismo se faz na rua, jornalismo se faz nessa dinâmica do movimento. E quando você tem a oportunidade de estar de frente a frente com a notícia, que é uma coisa que o jornalista busca, e às vezes ele se depara, nossa, aquela história da faca e o queijo na mão, se não cortar, realmente a fatura vem depois. Muito obrigada, Eduardo. Essa foi a nossa última pergunta. Muito obrigado por se dispor a conversar com a gente. Muito obrigado pela participação. Esse episódio foi produzido por Isadora Laviola. Não esquece de acompanhar o LabJoy nas redes sociais, tá bom? No Instagram e no TikTok como @labjornalismo. Muito obrigada por ter nos assistido. Até a próxima!